O que medita dia e noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, queridos paroquianos, hoje a liturgia nos propõe meditarmos sobre o embate que os judeus tiveram com nosso Senhor. E aqui nós encontramos alguns elementos que nos ajudam neste período quaresmal, nesta caminhada penitencial rumo à Páscoa. Em primeiro lugar, eles perseguem nosso Senhor e eles debatem com nosso Senhor sobre a cura em dia de sábado. Jesus curou no dia de sábado. E, portanto, nós aqui nos deparamos diante de um coração que se fecha diante da presença de Deus. Um povo que, portanto, não quer reconhecer a divindade, apesar dos sinais, apesar dos grandes sinais, aliás, apesar dos milagres, apesar dos grandes feitos, das grandes obras, os judeus e tantos outros não reconheceram a Jesus. E eu gostaria que nós meditássemos o seguinte neste período quaresmal. Nós também podemos correr o risco de viver a nossa vida cristã sem reconhecer nosso Senhor. Deus, portanto, nos visitou para nos salvar, se fez homem, se fez carne, habitou no meio de nós. É obra divina, é obra do Espírito. Deus, portanto, envia o seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele é Deus com o Pai e o Espírito. Portanto, a obra de salvação é uma obra trinitária. Deus salva o homem pelo Filho no Espírito. E, portanto, hoje nós vemos no Evangelho, nesta passagem também, algo importantíssimo, o próprio Jesus, em tudo realizando a vontade, o querer de Deus o Pai. Porque Ele veio para isto. Ele veio para nos salvar. Ele veio para apontar o caminho do céu. Ele veio para redirecionar o caminho do homem. Ele veio nos ajudar, portanto, a voltar para a casa paterna. Ele veio, portanto, nos dar a sua vida divina, a vida eterna, partilhar conosco a vida do Pai. Então, hoje fica para nós a grande reflexão de que nós precisamos aceitar Jesus como Senhor. Nós temos que ter muito cuidado para não criar um outro Deus, senão aquele que o próprio Deus nos enviou. Nós podemos correr o risco de viver um cristianismo à nossa medida. Um cristianismo que não enxerga verdadeiramente a Deus, a Cristo, como Senhor, como Deus, como Salvador da nossa vida. Podemos criar uma forma de vivência com Ele que é baseada nos nossos critérios, sem uma mudança de vida, sem uma aceitação total de Jesus, sem reconhecê-lo. Podemos viver um cristianismo à nossa medida, né? Nós ficamos com alguns aspectos deste Deus que em plenitude se encarnou e que veio para nos salvar. Então é preciso neste tempo quaresmal aceitar o Jesus pleno, converter-se a Cristo verdadeiramente. Nós temos que ter muito cuidado porque podemos correr o risco de dizer: esse Cristo aqui que me pede renúncia, esse Cristo que de certa forma Ele me dá ordem, Ele me exorta, Ele me dá um caminho, Ele me dá lições, eu não quero. Eu quero ficar com aquele aspecto do Cristo acolhedor, daquele Cristo cheio de amor, de ternura. Então nós corremos esse risco de não acolher, de não aceitar, de não receber Jesus na nossa vida como Salvador. E podemos perder nossa salvação. Rezemos, portanto, irmãos e irmãs, neste caminho quaresmal, para que verdadeiramente nós saibamos reconhecer Jesus como Senhor. Apesar de ser talvez algo clichê ou tão óbvio, talvez sabemos que Jesus é o Senhor, mas muitas vezes Ele não reina sobre nós. Ele não é o Senhor da minha vida. Não é Ele que me direciona, não é Ele que me orienta. Eu não o escuto, não lhe obedeço. Obedeçamos ao Senhor.
e que Ele reine sobre nós, e que Ele seja o Senhor da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.